começar algo novo pode ser empolgante, e na maioria das vezes mas também, no fundo, sempre dá aquele medinho, né? Com certeza. E recomeçar, então. Às vezes a gente prefere nem tentar, só pra não ter aquela sensação de estar começando algo do zero, sabe? Sim. E pior, sobre o olhar dos outros, às vezes. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou o Vitor, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre esses começos, sobre a dificuldade de começar e sobre como aprender a ser mais gentil com a gente mesmo e respeitar cada fase da nossa vida, né? É isso. Tá, então a gente pode talvez começar falando sobre alguma história pessoal que venha na tua cabeça, assim, de recomeço. Ai, são muitos, né? Eu acho que ao longo da vida a gente tem muitos, mas assim... Um que me vem muito forte, que eu já falei várias vezes aqui no canal, mas é o marco do meu término, assim. Porque ele foi um recomeço em muitos sentidos. Então, um recomeço onde eu precisei voltar pra casa da minha mãe, depois de morar 5 anos com o meu ex, eu voltei pra casa da minha mãe. E aí, a partir dali, eu precisei recomeçar minha vida inteira. Então, eu precisei redescobrir Quantos anos? Eu tinha 27 anos. 27 anos. E eu fiquei numa relação durante 11 anos. Que, né, foi basicamente toda a minha adolescência, jovem adulta ali. Sim. Então, foi muito desafiador, assim. Eu, hoje, tô num lugar muito feliz, muito bem resolvido. Mas esse recomeço, ele é foda, eu acho que principalmente porque a gente tem a sensação de que só a gente tá vivendo aquilo. E aí a gente se sente meio sozinho, eu acho, meio perdido de por onde eu começo, né? Por onde eu recomeço. Então eu precisava encontrar um lugar diferente pra morar, porque eu não queria ficar morando com a minha mãe. Eu precisava reencontrar a minha turma, eu precisava redescobrir os meus gostos. Me veio também agora a questão do cabelo, que também foi um recomeço, querendo ou não. E eu penso nisso do relacionamento, também tem o fato de que tu teve um relacionamento muito longo, e que foi o teu primeiro término de verdade, né? Total. Foi o meu primeiro namoro. Sim, não que eu acho que, né, um término vai deixar de ser algo que vai pesar no futuro se você terminar várias vezes. Sim. Sempre deve ter o seu peso, mas eu acho que por ser o primeiro grande término, deve ter um peso a mais ali. Total. E isso, assim, também eu acho que era uma primeira vez terminando, né? Então, eu não fazia a menor ideia do que me esperava e dá muito medo, né? Eu acho, assim, de... Ainda mais que eu fiquei numa relação muito longa, então você tá muito atrelado àquela pessoa e tu não sabe se tu dá conta... Acostumado a uma rotina, acostumado a lidar com ela. E assim, tem sempre alguém do teu lado, né? Tu vai viajar, tem alguém do teu lado, tu vai no mercado, tem alguém do teu lado, e aí, a partir do momento que tu tem que fazer aquilo tudo sozinho, eu acho que é um desafio muito grande e que dá muito medo no início. Dá aquele medo de... Também já passei por um término de um relacionamento bem longo, e dá sempre aquele medo de, tipo... Talvez eu não encontre algo lá fora melhor do que aquilo que eu tava vivendo lá dentro. Total, eu acho que... E eu acho que é nesse momento que a gente acaba se sujeitando a certas coisas, justamente pelo medo de ter que recomeçar algo, sabe? E de ter que descobrir algo novo. Porque eu acho que ao mesmo tempo que dá muito medo, o novo, ele sempre te oferece algo muito legal. É uma... redescoberta de alguma coisa, é uma nova maneira de ver a vida, de ver o mundo. Então, tipo, eu acho que o medo, ele é inevitável. Em qualquer situação, se você vai mudar de país, se você vai mudar de casa, se você vai terminar uma relação, se você vai mudar de trabalho. Mas eu acho que eu usava uma metáfora com a minha analista, assim, de tipo, parece que eu vou pular do penhasco e eu não... Luísa Sonza. Mas parece que eu vou pular do penhasco e o medo é justamente porque eu não sei o que tem no fundo do penhasco. Sim. Mas às vezes tem uma rede de proteção linda e flores e fadas e gnomos. Mergulhar no novo é exatamente essa sensação que fica. Mergulhar no escuro, ou mergulhar, né? Tem também uma, tipo, sei lá, um memezinho de internet que é tu mergulhar no fundo do mar pra tu sair, tipo, com uma nova vida, né? Eu falo um pouco por mim, assim, que eu também vivi uma relação muito longa e que... Foram 6 anos, eu acho que talvez os 3 primeiros anos tenham feito muito sentido e os 3 últimos tenham feito 0 sentido. Total. E eu sempre... Existiu dentro de mim essa vontade, tipo, cara, isso não faz sentido, eu deveria terminar, não tá me fazendo bem em vários aspectos da vida, assim. Imagino também que, né... Pra outra pessoa é a mesma coisa, sim. Também não me coloco aqui como uma pessoa 100% santa. Não, nem eu, pelo amor de Deus. Mas eu vejo que uma relação que parou de fazer sentido, mas ao mesmo tempo ninguém terminava ali, justamente pelo medo de, tipo...
tá, talvez eu não encontre algo melhor que isso lá fora. Talvez seja isso que tenha pra vida. E às vezes, né, amigo, não é nem o medo, mas a preguiça. É preguiça. Acho que é um mix de tudo. De você não querer se aventurar nesse novo por medo, preguiça, enfim, qualquer coisa que seja. Sim. E você acaba se sujeitando a certas coisas justamente pelo medo de recomeçar. Eu me vi muito nesse lugar, assim. Eu acho que nos últimos 3 anos ali daquela minha relação, era tipo um termina e volta. Sim, essa coisa de, tipo, total. Não sei o que eu vou fazer daqui. E me dava muito medo de, tipo, será que eu vou arranjar algo melhor que isso lá fora? Sim. E, enfim, era bem difícil, assim, até o momento em que eu consegui terminar, de fato. E percebi que não, a vida é muito mais bonita lá fora. Sei lá, né? Eu sou muita pessoa que acredita no universo e tal, mas eu acho que a partir do momento que tu tem coragem de tomar uma decisão dessa, a vida vai te dar coisas boas, sabe? Vai te dar presentes bons, porque, querendo ou não, tu tá buscando algo que é melhor pra ti, por mais que seja doloroso, que seja difícil. E eu acho que cai muito no lugar do outro vídeo que a gente falou dos desconfortos. Porque é muito confortável tu ficar num lugar que tu já conhece. Com certeza. Que tu já sabe a rotina, tu já conhece a pessoa, tipo... Pô, eu vou ter que conhecer, falando de relação, né? Eu vou ter que conhecer alguém do zero. Cara. Eu vou ter que falar dos meus gostos. Cara. Eu vou ter que conhecer a família do outro. Cara. Tipo, cara, eu acho que cada vez mais. Papinho de tipo, curte fazer o quê? Do que você gosta? Qual a sua comida preferida? Não. É muito chato, mas assim... É legal também, porque acho que quando a gente não dá esse peso, assim, de tipo, eu preciso achar alguém melhor, ou eu, né, será que vai ter algo melhor pra mim? Tu vai levando, tipo, cara, eu tô conhecendo pessoas, eu tô fazendo amigos, eu tô, tipo, beleza se for esse aqui. E muito que tu falou também, eu acho, de... Depois que tu termina uma primeira relação, parece que tudo fica mais fluido nesse aspecto, assim. Eu, com certeza, meu primeiro término, que foi lá na adolescência, não foi esse relacionamento que eu mencionei aqui agora. Meu mundo desabou na época. Exato. Eu, no auge dos meus 16 anos, passando por um término, foi tipo... Eu vou morrer? Eu não vou sobreviver a isso. Não tem mais sentido na minha vida. Não tem por que continuar vivendo agora. Sim. Acabou. Sim. Ainda mais na adolescência, né? Tipo, o drama. No episódio que a gente fez sobre a solidão, a foto em preto e branco ali, chovendo. Sim. Eu me senti assim 24 horas por Total, dia. amigo. Minha vida perdeu o sentido. Mas aí depois eu passei por outros 2 términos e tipo... Cara, sofri. Não deixa de ser difícil. Sim. Mas não foi aquele drama da minha adolescência. Não, e eu acho que tu entende que, tipo, tá, eu sobrevivi. Exato. Eu superei. Então, eu consigo me reinventar. Exato. Por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, por mais que eu ame essa pessoa... É possível. É possível, não é o fim do mundo. E até, acho que daí a gente pode falar de perdas muito maiores, né? Pessoas que perdem pai, mãe, irmãos e, tipo, que sem dúvida deve ser um... recomeçar extremamente difícil e extremamente doloroso, mas que acho que a vida vai mostrando pra gente aos pouquinhos. Eu acho que isso também, respeitar o tempo do luto, da perda, porque muitas pessoas, e aí de novo falando de relacionamento, mas né, já buscam na sequência, tipo, não, já quero me relacionar de novo pra não sofrer isso aqui. Mas eu acho que esse tempo do luto, ele é bem importante também pra fortalecer, amadurecer. Entender o que rolou, né? Tipo, eu acho que ter vivido esses 3 anos ali, finais do meu antigo relacionamento, me ensinou tudo que eu não vou aceitar de novo num relacionamento. Total. Então eu saí de lá com aquela maturidade, tipo, ok, eu não vou me comportar assim, mas eu também não vou aceitar que se comportem assim comigo. Relacionamento. Eu já sei que eu não vou aceitar isso. Exato. Então, tipo, eu acho que por mais que, né, tenha sido sofrido lá atrás, sofri com o término, sofri com tudo, me ensinou, de certa forma, os meus limites, o que eu busco numa relação pra eu poder me sentir feliz de novo. Então, acho que hoje, tipo, eu não tenho o que falar, assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo na minha relação atual. Sim, que bom. E é exatamente coisas que eu aprendi sobre mim e sobre o que eu espero do outro vivendo uma relação ruim, sabe? E também tem muito disso, assim, de tu tentar tirar algum ensinamento que seja dessa sempre, né? Uma lição sempre vai sair dali. E acho que também, às vezes, é a vida justamente te mostrando, tipo, olha, isso aqui não foi legal, isso aqui pode ser diferente, né? Sim. Mas eu sinto também que eu amadureci muito com o meu término, aprendi muita coisa. E aprendi muito sobre mim, assim. Eu aposto que muita coisa que tu aceitava lá atrás, hoje em dia... Com certeza, né, amigo? Não, isso com certeza. Porque eu acho que isso vem dessa maturidade, assim, de... Eu não preciso mais passar por aquilo. E assim, eu acho que às vezes também, quando a gente tá numa relação e a gente aceita certas coisas, é num lugar de medo de perder o outro. Exato. E medo de... às vezes de causar uma briga, de causar um desconforto. E aí, quando tu vê isso de fora, né, com mais distância, tu pensa... Bom, eu não preciso ter medo de... colocar os meus limites, de dizer o que eu vou aceitar, o que eu não vou. Minha vida não vai terminar se essa pessoa for embora. É esse o ponto. Exatamente. Eu quase lembro com carinho do início desse momento pós-término, porque, cara, foi muito sofrido. Foi muita choradeira, foi muito...
Mas enfim, assim, de tipo, quem sou eu numa nova casa? Quem sou eu a partir do momento que eu tenho a minha liberdade? E uma conclusão que eu cheguei esses dias, tá, galera? É que eu acho que estar solteiro é um grande presente, na real. Porque, cara, é uma oportunidade de tu se conhecer muito, assim. E de tu se conhecer no sentido, assim... tu determina os teus próprios horários, tu determina a tua rotina, tu determina pra onde tu vai viajar. Então, não ter alguém do teu lado que, tipo, tu precisa considerar aquela pessoa, ou tu precisa... Não, tipo, que tu vai dar satisfação da tua vida pra pessoa, mas assim, se é o teu parceiro... Tu vai comunicar, tu vai querer... Certeza. Mas o sozinho, quando tu vai sozinho, eu acho que é tão empoderador, é tão... A gente também falou disso, né? De quando tu faz uma viagem sozinha, de quando... Que isso vai te dando bagagem e ferramenta pra evoluir como ser humano, sabe? Então, assim, você meu amigo solteiro, você minha amiga solteira que tipo, poxa, não aguento mais estar solteiro. Aproveita, cara. Porque tá numa relação é legal, mas estar solteiro também é muito legal, sabe? Eu acho que sim, tem coisas muito boas em ser solteiro e também tem coisas muito boas de estar com uma pessoa solteira. Com certeza, mas eu acho que a nossa sociedade, assim, de modo geral... Ela coloca muito que a relação... Estar numa relação é ter sucesso. Sabe? E aí, se tu tá numa relação, tu não precisa te preocupar em, por exemplo, ter a tua individualidade. Porque tu tá numa relação. Então vai vivendo em dupla o tempo que for. Só que, na verdade, não. Na verdade, a gente tem que ser sempre seres individuais, estando ou não numa relação. E acho até pra não botar um peso nessa relação de eu dependo de você. Eu só sei... Ou se meu namorado for. Exatamente. Eu só sei fazer algo se meu namorado estiver junto. Eu só vou viajar se meu namorado estiver junto. Eu só vou no cinema se meu namorado estiver junto. Cara, não... E agora que eu tô numa relação recente, assim... Eu tô muito me cuidando pra isso, sabe? Pra não ir pra esse lugar, que eu acho que é um lugar super fácil de ir. Com certeza. Que é muito mais fácil tu se apoiar no outro e dizer agora tu decide. E poder continuar fazendo as minhas coisas individualmente. Eu adoro ir no cinema com meu namorado, mas se eu quiser ir um dia sozinha, tá tudo bem. E eu vou adorar viajar com meu namorado, mas se eu quiser viajar sozinha ou com as minhas amigas, que bom. Porque eu acho que... Eu vejo isso, assim, por muito tempo eu dependi muito de alguém. Eu fiquei muito nesse lugar... da minha relação que foi muito longa, então por 11 anos eu tinha alguém ali pra minha muleta, e a partir do momento que eu não tive... E aí, quando isso passou, eu entendi que, na verdade, eu não quero alguém que seja uma muleta pra mim. E outra coisa que eu entendi que foi muito legal é, eu sou um ser humano completo. Se o outro vem, ele vem pra somar, ele não vem pra tapar um buraco ou pra repor algo, fazer algo que tá faltando, sabe? Eu acho que essa é uma parte muito importante de uma relação. De você não colocar esse peso na outra pessoa e também não permitir que essa pessoa coloque esse peso em cima de você. Total. De que a vida de um ou de outro depende exclusivamente daquele relacionamento. Vocês são pessoas individuais e que somam pra que a vida um do outro seja melhor. Eu acho que na minha relação atual é exatamente isso. Cada um tem a sua vida, cada um faz suas coisas, mas a gente contribui para que a vida do outro seja melhor de alguma forma possível, sabe? E eu acho que é isso que hoje em dia eu mais valorizo numa relação, porque até então, quando eu tive essa outra experiência de relacionamento, era muito nesse lugar de depositar muita esperança em cima de uma coisa. Até porque eu era muito jovem também. Sim, eu acho que total. nesse lugar, Total, eu também, mesma coisa. Entender como é que funcionam muitas coisas. Mas de botar muita expectativa de que, tipo, eu preciso que seja assim, senão minha vida não vai pra frente. E não é assim que funciona. Não, total. Ainda mais que são duas pessoas, né? Exato. A gente falou esses dias também do lance do esporte, né? De quando a gente precisa, quando a gente se vê numa posição de algo novo, de começar algo do zero. Eu acho que o esporte tem muito isso, porque ele pega num lugar que você precisa aprender algo do zero e que na maioria das vezes você começa sendo muito ruim. Sim, sempre. Sempre, total. Inclusive, eu também pensei no canal. Que pra mim e pro Vitor tá sendo super desafiador. É algo que a gente tá começando do zero. É algo que demanda esforço, que demanda tempo. E normalmente as coisas que quando começam do zero é assim. Então começar algo do zero é algo que vai demandar esforço, vai demandar atenção. E o maior problema é que o retorno ele não é imediato. Não. E às vezes demora muito. Às vezes demora muito. Que é o nosso caso aqui, a gente espera que não demore muito, mas que a gente entendeu que a gente vai ter que ter uma constância e uma paciência pra gente ver o que a gente quer dar frutos, né? Eu acho que aqui o canal pega pra gente num lugar diferente, assim, porque, querendo ou não, por mais que obviamente a gente tenha muitos planos pra isso aqui e queremos fazer com que dê certo, a gente tá se divertindo muito fazendo isso. Graças a Deus. Eu acho que essa pra mim é a melhor parte. Assim, tipo, isso aqui pra mim, estar aqui sentado agora, conversando com a Bruna e conversando diretamente falando com vocês,
não é um peso. Sabe? Não, exato. Tá sendo muito leve de fazer. Então, eu tô muito feliz, assim, de poder estar começando uma coisa do zero. Dá muito medinho, né? Tipo, dá muito. Aquela sensação de, tipo, caraca, o que eu tô fazendo? Será que vai ter alguém ali vendo? Não, exato. E, tipo, quanto a gente tá se expondo e falando da nossa vida. E, tipo, meu Deus, será que eu devia estar fazendo isso? É muito mais seguro eu ficar de boa na minha, quietinha na minha casa. Com certeza. Mas a gente sempre quis. Foi algo que a gente sempre conversou sobre ter algo juntos, ter um projeto juntos. E, porra, a alegria de quando a gente lançou o nosso primeiro vídeo, deu certo, a gente conseguiu. E ficou muito orgulhoso de tudo, né? Eu acho que o Gui, nosso editor que tá aqui vendo, arrasa muito na edição. Muito. É a Tá também que tá fazendo as artes pro nosso canal e também pro nosso Instagram. Caso você não siga o nosso Instagram, ele vai estar aí na tela. Por favor. Também tá arrasando muito. A Dani, que fez a identidade visual. Também. Todo mundo que fez parte, né, do começo com a gente. Então a gente ficou muito orgulhoso de lançar um projeto pro mundo que a gente tava realmente feliz do resultado final dele, sabe? Eu acho que é muito diferente de quando você tá tipo, não sei. Não tenho muita certeza. Disso. E outra coisa que eu pensei agora também, que tipo assim, a gente tá feliz, basta, é suficiente. Não importa se 2 pessoas vão assistir esse vídeo, 100 pessoas ou 100 mil pessoas. O que importa é que a gente tá feliz. E orgulhoso. E orgulhoso. Não, mas eu penso assim também de recomeços e começos da vida. Tipo, sei lá, pra mim uma coisa que sempre me pega é quando eu tentei aprender a tocar violão. Olha só, é uma coisa pequena? É uma coisa minúscula. Sim. Uma coisa que, tipo, eu poderia ter vivido tranquilamente sem. Sim. Mas aí me pega no lugar de que eu não tive paciência nenhuma pra lidar com aquilo. Total, amigo, porque às vezes é isso, assim, eu acho que tudo que é novo demanda paciência, tempo, dedicação. Não vai sair bom no início. Voltando pro canal, o primeiro vídeo... Cara, inclusive eu achei no meu celular o primeiro vídeo que a gente gravou. Muito ruim, meu. Ficou muito ruim, gente. E a gente podia ter desistido ali. Não vai dar certo. Aí a gente gravou uma segunda vez aqui na casa do Vitor também, não deu certo. O primeiro episódio a gente fez umas 3 ou 4 vezes. E que nem foi o primeiro episódio. E que nem foi o primeiro episódio. Exato. Viu depois ainda. Então, assim, cara, não adianta. Quando a gente vai começar algo do zero, e isso serve pra relacionamento, serve pro canal, serve pra aula de violão, serve pra tudo que você quiser. Quando você começa algo do zero, não é mumu. Não é e não dá pra melzinho na chupeta. Não dá pra chegar esperando muita coisa também. Eu acho que existem pontos e pontos. O meu caso com pé no chão. O meu caso com o violão especificamente. Conta-me. Eu cheguei na aula de violão e na época tava fazendo muito sucesso aquela música Broken Strings da Nelly Furtado. Canta aí pra nós. You can play a broken string. Tava fazendo muito sucesso essa música, eu queria muito chegar lá e aprender a tocar. E daí eu falei... Assim, né, more? Assim. Eu entrei na aula de violão para aprender a tocar broken strings. E é isso. Eu queria tocar violão. Te vira, professor. Aí eu falei pro professor, ele ficou tipo... então essa música é meio difícil e tal, mas a gente pode te ensinar a tocar Asa Branca. Aí ele ficou lá umas 3 aulas me ensinando a dedilhar Asa Branca, assim... E daí eu voltei pra casa. E tô bufando já. Eu aprendi a tocar Asa Branca. Daí eu fiquei tipo, cara, eu não quero continuar tocando Asa Branca. E foi assim que o Vitor não virou o cara do violão nas rodas de amigos. Pós-pandemia pra mim, acho que pra todo mundo, né? Mas eu renasci realmente pós-pandemia. Foi na pós-pandemia que eu deixei o meu cabelo cachear. Foi na pós-pandemia que eu terminei minha relação. Então pra mim foi... Tu passou a pandemia namorando ainda? Passei a pandemia namorando. Eu terminei final de 2021. Então 2020 a gente estávamos juntos, convivemos muito tempo em casa juntos, como grandes casais que terminaram pela pandemia também, né? Mas assim, foi algo que eu comecei pequenininho lá, e tipo, eu lembro assim, o computadorzinho, né, porque era online. Da yoga, amor. Tudo bom, Bruna? Yoga pra mim foi algo que eu comecei do zero, que no início era extremamente desafiador, mas que me acompanha até hoje e que foi extremamente importante naquele momento e que era assim, quando eu comecei, tipo, não comecei num super estúdio com tapete, não sei o quê. Eu lembro de estar num quartinho cheio de entulho, tipo, aquele quarto que tu bota todas as bagunças, e eu botei um tapetinho todo podrinco no meio, assim, e ali eu comecei e fiz a primeira... O que é? Não, ela contando a história como se ela fosse uma sobrevivente de guerra. Acho que quando eu ia pra escola... Não. Saco de arroz. 5 quilômetros, assim. Eu acho que o que me pega muito nessa parte de começo e recomeço é que eu sou uma pessoa que coloca muita pressão em cima de tudo que eu faço na vida. É verdade, amigo. Eu acho que cai um pouco... Você tem que ser o melhor de tudo sempre, né? É o melhor de tudo, mas o melhor que eu posso ser. Claro, não melhor que os outros. Melhor que tu. Tá. E daí eu fico muito nessa de, tipo, preciso começar fazendo algo bom já de cara. E daí quando eu começo algo e eu não sou bom de cara, eu não preciso nem ser, tipo, muito bom. Mas, tipo, bonzinho.
Relativamente bom. Sim. Daí já não me bate aquele tesão de continuar fazendo. Mas, amiga, eu acho que é super normal. E, assim, eu acho que é algo da vida adulta, sabe? Que quando a gente é criança, tipo, cara, tudo é novo. Tudo tu tá começando do zero. Então, assim, tu vai lá e tu chega no amiguinho no parquinho, ei, vamos brincar. E aí tu tá tendo uma aula nova e aí tu aprende matéria. Tudo tu aprende. E quando a gente fica mais velho, acho que a gente vai muito pra esse lugar de eu já sei tudo. Não que eu sei tudo. Não de arrogância, mas assim, eu já sei como a vida funciona. Eu já sei como um relacionamento funciona, eu já sei como o esporte funciona. É que eu acho que você chega nas situações com muitas feridas, assim. Também. De tipo... eu talvez não consiga fazer isso porque eu já fiz tantas coisas no passado que eram talvez similares a essa e que já não deram certo. Então não tem por que eu tentar fazer isso. Ou até o lance do julgamento dos outros, que a gente também falou, de tipo... CrossFit. Cara, eu cheguei lá, primeira aula... Meu Deus, né? Tu bota anilha de madeirinha. E tu fica... Gente, eu sou uma ridícula. As pessoas estão aqui se pendurando de cabeça pra baixo e eu tô aqui e não sei nem agachar direito. Sim. Só que, cara, se tu não insiste no processo... E tudo bem, acho que situações. Tu pode chegar num esporte, entender que aquilo não é pra ti e tá tudo bem. Mas existe uma insistência, que foi o que a gente falou do canal... necessária. Com certeza. Pra te aprender a fazer algo, né? Existe uma paciência, uma insistência. Eu pratico 2 esportes atualmente, que é a corrida e que é a natação. Eu vejo meus 2 começos muito diferentes nas 2 modalidades. Porque na corrida, eu já tinha um certo preparo ali do CrossFit, das coisas que eu praticava antes. Então, era difícil correr, mas eu conseguia. Então, tipo, eu já conseguia, tipo, fazer 2 quilômetros sem parar. Era uma coisa que era possível pra mim correr. Sim. Mas a natação, não. A natação foi muito sofrida. E foi uma coisa que eu precisei ser muito insistente pra eu conseguir ver alguma coisa de proveitoso naquilo. Sim. Mas que me trazia um certo prazer ainda no fim, sabe? Mas... E tem que trazer, né, amigo? Foi o que a gente falou do canal, a gente se diverte. Sim, exato. Mas eu vejo que na corrida foi muito mais fácil começar do que na natação. Que era algo do zero. E hoje em dia eu gosto mais de correr, com certeza. Mas eu acho que as 2 modalidades fazem parte da minha vida de alguma forma, sabe? Sim, e faz sentido, e tu gosta. Eu acho que até a faculdade, sabia? Se eu tivesse olhado pra trás, assim, tipo... Me passou várias vezes pela cabeça o momento de que, tipo, talvez eu devesse ter desistido de trocar de curso, sabe? Sim. E eu não desisti por medo de, tipo, por que vão pensar de mim? Sim. Eu sou desistente. Ou eu vou ter que começar de novo, tipo, começar a faculdade já é desafiador, já é cansativo. Deus, eu consegui encontrar um meio termo de, tipo, beleza, eu terminei a faculdade e acabei fazendo uma pós na área que eu acho que eu teria escolhido como segunda opção. Sim. Então eu consegui equilibrar ali as coisas, mas se eu tivesse olhado pra trás, eu com certeza teria desistido da faculdade, trocar de curso. Deixa eu falar sobre isso porque eu passei por esse momento também. Eu passei primeiro pra design na UFSC e comecei o curso. E assim, eu lembro que não era uma coisa que eu não tinha muita certeza se era o que eu queria. Não entendia muito bem, mas dentro das minhas opções foi a que mais fez sentido e eu escolhi isso e foi. E aí, dentro da faculdade, eu comecei a entender que talvez não fosse aquilo que eu queria. Aquilo não fazia muito sentido, que era muito mais. Não é muito louco quando para pra pensar que a gente tem que decidir o destino da nossa vida aos 18 anos? 17 amigo. Anos. É surreal, gente. Não faz sentido nenhum. É surreal. A gente não sabe quem a gente é, não sabe o que a gente gosta. Então... Beleza, eu tava lá no meio do curso e, cara, eu lembro assim que eu comecei a ficar muito mal. Eu comecei a deprimir, porque eu não tava gostando, eu não tava feliz, eu não tava... Só pra... não te pegava muito num lugar de, tipo, tu olhar pras pessoas ao teu redor na faculdade e perceber que todo mundo ali gostava muito mais disso do que você, Total. que levava muito mais disso pra fazer aquilo do que você. Eu sentia, exato, que as pessoas tinham muito mais a ver com aquilo. Elas tinham tesão por aquilo. Que, cara, e design, as pessoas desenhavam, tipo... Humilhação. E eu, cara... E eu pensava, tipo, cara, eu não ligo tanto assim pra isso quanto essas pessoas. Eu não sei fazer isso muito bem, eu não... E aí eu comecei a deprimir. E foi justamente no momento que eu meio que precisava escolher, porque quando eu fiz design aí na UFSC, tu entrava pra design, daí dentro do curso tu escolhia tua área, assim, se era gráfico, se era animação. E eu comecei a testar e eu não gostava de nada. Comecei a deprimir, aí minha mãe me pegou, me falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não tô feliz, não sei o que fazer. Ela falou, graças a Deus, né, a gente tem o privilégio da minha mãe poder me ajudar e tal. Mas ela falou, não, então o que tu quer fazer? Tu quer fazer publicidade? Falei, quero, mas só tem na paga? Não, então tá bom, então eu vou pagar pra ti e tal, e não sei o quê. E, cara... Mas você não desistiu, né? Você se manteve então, eu pensei em desistir, e a minha mãe falou, não desiste, tranca, vai administrando da maneira que der, faz um pouco de matéria aqui, faz um pouco de matéria lá. Foi cansativo pra caralho, porque eu fui dando conta das 2 ao mesmo tempo, estagiava e tal. Só que, cara, a mudança de chave de eu começar a fazer um curso que eu gostava de fato... Nossa, foi tipo... Tirou o peso das minhas costas. Eu comecei algo do zero... E tipo, eu recém tinha começado o design do zero, e eu tive que começar a publicidade do zero. Então foi desafiador, mas...
Foi muito bom, assim, me fez... E aí eu comecei a entender que uma coisa tinha a ver com a outra. Eu comecei a levar o que eu aprendi no design pra publicidade, o que eu aprendi na publicidade pro design. São complementares, né? Então foi muito bom ter tido o apoio da minha mãe naquele momento também. Foi muito importante, assim. Te amo, mãe. E às vezes eu também acho que é nisso de externar o teu sentimento, né? Eu acho que essa parte ali da faculdade que eu não sabia o que eu queria, eu não falei pra ninguém. Mas justamente pelo medo de as pessoas acharem que eu queria desistir, ou tipo, que eu seria um desistente. Que tu tava louco, que... Se eu falasse isso pra minha mãe, meu Deus, sabe? Tipo, primeiro que ela foi completamente contra o curso que eu estudei lá atrás. Daí eu chegar pra ela e falar que eu queria desistir, era só tipo, eu te avisei. Sabe? Com certeza. Eu queria nem dar esse gosto. Com certeza. Então eu não falei disso com ninguém, mas eu consegui tirar algo de proveitoso disso e consegui me reinventar no futuro. Sim. Mas passou aí por um momento difícil, assim, de tipo... E lidar com isso sozinho é difícil também, né? Tu não externar, tu não falar pra ninguém, tu não... Porque às vezes é pai e mãe, às vezes é um amigo, às vezes é um namorado, às vezes é a terapeuta. Mas botar pra fora também, sabe? Porque às vezes é quando a gente bota pra fora que a gente entende o que a gente tá sentindo. Amigo, e o que você diria pra alguém que tá com medo de tentar, de começar algo do zero, de tentar algo novo, assim? Eu acho que um pouco desse conselho que eu dei ali pro meu eu do passado, de que as pessoas não ligam tanto assim pra gente, que não tem ninguém olhando pra gente durante 24 horas do nosso dia como a gente pensa dentro da nossa cabeça. Que às vezes é muito mais leve você ir lá e você errar e tá tudo bem, não vai ter ninguém apontando o dedo pra ti rindo. E se tiver alguém rindo ali... Problema da pessoa, total. Mas eu acho que é isso, assim, tentar tirar um pouco desse peso de que vai ter alguém ali esperando pelo teu erro, sabe? Não vai ter. Não vai. Dificilmente vai ter. As pessoas têm muitos problemas pra resolver da própria vida. Exato. Eu mesmo não tô preocupado com o erro de ninguém aqui. Se você estiver fazendo alguma coisa e estiver passando algum mico, eu não vou tá vendo. Eu te apoio. Bom mico pra você. Eu te apoio, eu não vou tá vendo que eu tô assim, ó, cheio de coisa pra fazer ainda. Exatamente. E eu imagino que tá todo mundo muito cheio de coisa. E cheio de estímulos ao mesmo tempo. E cheio de problemas. E assim, ninguém tá ligando. E tá todo mundo tentando, sabe? E ninguém tá ligando tanto se você vai errar, sabe? Se você errar, é uma chance de aprender com o erro. É o que a gente falou no início desse episódio. Tipo, eu vivi um relacionamento ruim, a Bruna também, e ao mesmo tempo que foram 2 relacionamentos ruins, eles trouxeram coisas boas pra nossa vida. Lógico. E me ensinaram o que eu vou aceitar ou não no relacionamento a partir daquilo. Então você tentar o que for que seja, né? Você foi lá pescar e você não conseguiu pescar direito, tipo, por quê? Tentar tirar algo de proveito disso, sabe? Eu acho que é isso, eu concordo também, amigo. E acho que o importante é você estar feliz com você. Faça coisas que faz bem pra você. Que é divertido, que por mais que você não seja o melhor do mundo naquilo, tá fazendo sentido, sabe? E foda-se os outros, gente. É o que o Vitor falou, ninguém tá nem aí pra ninguém, no fim das contas. Bom, acho que é isso que a gente tinha pra falar um pouco aqui hoje. O papo foi longo. E espero que vocês tenham gostado também. E contem pra gente nos comentários aí quais foram os começos e recomeços que vocês passaram na vida de vocês, que vocês gostaram ou não, que traumatizaram vocês. Mas enfim, compartilhem com a gente as experiências de vocês, que a gente vai adorar ficar sabendo de tudo também. E é isso. É isso. Nossas redes sociais estão aqui em cima. Sigam a gente lá também pra nos acompanhar em outros lugares. E apoiar a gente, apoiar nossos micos, tá? Que é sobre isso. E é isso. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Nos vemos na próxima aba. Beijo.